pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre informática, o pacote Office. Pacote Office. Nós vamos falar sobre o Word, né? Nós vamos falar sobre o Excel e vamos falar sobre o PowerPoint. Bem, basicamente o Word é um editor de texto, né? Editor de texto. Praticamente, lembra naquela aula que eu dei para vocês, falando sobre as redações técnicas, né? Sobre o memorando, sobre as atas, sobre o ofício circular, né? Tudo aquilo, né, você faz no Word, que é o que? O editor de texto, né? Então você tem como abrir através do Word e digitando bonitinho, você vai formatando, né? Vai editando aquelas cartas, aquele memorial, vai fazendo o texto, né? No Excel, basicamente, né, é fórmula. Quem mexe com Excel tem que saber fórmula, né? Então, às vezes nós falamos lá de matemática básica, né? Subtração, divisão, conta de mais, menos, né? Regra de 3, tudo aquilo a gente vai ter que jogar para o Excel, né? Através de fórmula, né? Mas eu vou explicar depois com calma para vocês o Excel. E o PowerPoint, eu lembro também que numa apresentação, né, sobre o setor de vendas, a importância do auxiliar administrativo dentro do setor de vendas, eu falei num determinado ponto da aula, só para refrescar a memória de vocês aí, eu falei sobre a importância de fazer apresentações mágicas, né? Então, qual é a ferramenta que nós nos utilizamos, né, para fazer essas apresentações mágicas? O PowerPoint, né? O PowerPoint vai ter os slides, a gente vai formatar os slides, vai criar os slides, né? Então tem todo um trabalho em cima disso para a página ela ir saindo automaticamente, entrando, quer dizer, o que pisca, o que não pisca, quer dizer, tem uma série, né, de ferramentas para a gente fazer a apresentação no slide, né? No começo do módulo 1, nós fizemos muitas aulas com o slide refletindo aqui na lousa, né? Então, todos aqueles slides que eu fiz na apresentação da aula e fora o que vocês se utilizam estudando o curso, né, foram todos slides feitos pelo professor Wagner, né? Eu utilizei do PowerPoint, né? Então, uma ferramenta muito importante que vocês vão poder se utilizar na empresa onde vocês trabalharem, no escritório, né, para fazer as apresentações via PowerPoint. Quer dizer, está dentro do pacote Office, é muito utilizado pelas empresas. Mas hoje, basicamente, nós vamos falar do Word. A aula de hoje é o Word. Nós vamos falar, então, quais são as principais características do Word, né? Então, a principal é a criação de texto, né? Então, eu vou criar um texto, eu consigo, né, dentro do Word lá, criar um texto, escrever bonitinho, né, bem formatadinho, dentro do parágrafo, né? Aqui eu consigo justificar, né? Eu consigo justificar aquilo que eu escrevo. Vai ter dentro do Word, né? Você vai ter praticamente uma barra, né? Que a gente chama barra de tarefas. Dentro dessa barra aqui, você tem todas as especificações bonitinho, né? Para você salvar, para você editar, para você recortar, para você copiar, colar, né? Quer dizer, tem uma série de ferramentas dentro de cada ícone desse daqui que você vai te ajudar você a criar, a formatar o teu texto, né? Então eu consigo, fora a criação de texto, eu consigo criar carta, eu consigo, né, criar memorando, documentos, memorando, eu consigo criar documentos. Por que documentos? Porque é como se fosse eu escrever uma carta, né? Como se eu fosse redigir dentro de uma folha sulfite, eu escrever aquilo que eu preciso, né? Só que, claro, dentro do Word a gente consegue formatar. Quando eu falo formatar, é justamente modificar. Formatar é modificar, como se fosse isso, né? Então, quer ver? Por que formatar? O que é formatar? Formatar é você mudar, né? Então, você escreveu uma letra, vamos supor, na nossa letra do dia a dia, a gente não, claro, a gente até pode modificar um pouco, aumentar, diminuir, né? Mas isso, imagina você escrever isso o tempo inteiro, esse pedaço aqui
de frase dentro desse parágrafo tem que ser em negrito, não pode ser negrito, eu quero deixar uma coisa clara, né? Porque é o começo de frase, eu quero, dentro daquele assunto, eu quero deixar bem reforçado aquela mensagem, então tem que negritar, tem que sublinhar. Para você fazer isso o tempo inteiro escrevendo como se fosse uma carta no papel sulfite, você faz no Word. O Word é justamente utilizado para isso. Então imagine o seguinte, que essa daqui, tá? É a página do Word, né? Como se fosse um papel sulfite em branco. O Word nada mais é do que um papel sulfite em branco, né? E aí você vai começar a escrever, né? Do jeito que você quer, da cor que você quer, do tamanho que você quer a letra, né? Então naquela base lá em cima que eu falei para vocês, que é a base de ferramenta, você consegue o quê? Vai ter tamanho de fonte, né? Vai ter a letra, que tipo de letra, né? Então tudo isso você vai formatar. Você começa a escrever uma carta, quando você quer chamar a atenção da pessoa, você vai escrever uma carta, você tem que colocar o assunto em evidência, né? Então a gente vai falar assim, viagem. Então você quer falar viagem, você vai fazer uma viagem, né? Esse daqui é o assunto em evidência. Agora você vai começar no último dia, né? No último dia 12/5/2010 fizemos uma viagem para os Estados Unidos da América. Aí você quer deixar isso evidente para alguém saber que você viajou lá para fora. Então você vai e sublinha, né? E aí você sublinhou tudo isso daqui, a base, né, que vai mandar essa informação para sublinhar, está aqui nessa base aqui do Excel. Nos slides, quando forem postados, vocês vão verificar, né? Uma outra coisa importante, quando vocês forem escrever alguma palavra em inglês, tem que ser em itálico. Qualquer palavra que não seja português, quando vocês estiverem redigindo um texto no Word, tem que ser, né? Então você foi no restaurante, né? Aí você está contando lá, fui no restaurante e vi a palavra food. Food é comida em inglês. Então food, você não pode escrever assim, ó, food, né? Porque é inglês, então você vai ter que escrever em negrito. Então lá você vai ter também um ícone aqui, né? Que vai estar lá em itálico, negrito não, itálico, perdão. E aí você vai escrever food tortinho, assim, ó, food. Então você escreve e dá o comando. Você deu o comando, a palavra fica assim, tortinha, que é itálico. Certo? Então assim, são várias coisas que o Word dá. Quer dizer, você vai, de certa forma, coordenar essa mudança da sua escrita, né? Mas para tudo isso, quando você começa lá no Word, que nem eu disse aqui, vamos supor que você terminou de escrever, mas você quer escrever um outro texto em cima, que você quer fazer um texto paralelo. Aqui, né, vai ter um espaço aqui que vai estar escrito novo, né? O que é um novo? Um novo documento, né? Então vai abrir uma outra folha sulfite em branco para você fazer uma nova redação, né? Na folha de sulfite você faz o quê? Redações, né? No Word você faz o quê? Redações. Você escreve, né? São documentos, tá? E aí mais do que nessa aba aqui na lateral do teu PC, lá do teu computador, você vai ter algumas opções, como abrir o arquivo, né? Abrir, salvar, né? Então, quando você ativa abrir, é um documento que já foi feito. Então, você está escrevendo esse documento aqui, você lembrou, puxa, é a viagem, mas eu quero colocar viagem Estados Unidos. Eu não quero só deixar viagem aqui, eu quero deixar um título mais chamativo, viagem Estados Unidos. Então, você abre o arquivo de novo, né? Aí você vem para cá, você abriu, você vai lá, coloca, faz a alteração que você quis e salva de novo, né? Agora imagine que você quer salvar, mas dentro de uma pasta que você já está trabalhando para um bom tempo. Então tem do lado aqui escrito assim, salvar como. Quando você ativa esse comando aqui, salvar como, né? Você vai mandar essa pastinha aqui, né? Esse arquivo. Isso aqui são arquivos, né? Você vai criando arquivos e vai dando nome para esses arquivos. Você manda o arquivo e vai tá lá dentro, ou na tua tela de trabalho, que é a tela mãe do computador, aquela tela que fica logo quando você cria, ou vai ficar escondido dentro de uma pastinha, né?
Então essa pastinha aqui pode estar escrita assim, viagens, né? Você pode ter colocado o nome dela de viagens. De repente você é um cara que viaja muito, né? Então você deixa uma pastinha viagens. Quando você abrir esse arquivo, lá dentro dessa pasta vai ter uma outra pasta, uma subpasta, né? Vamos dizer assim, uma subpasta, escrita assim, ó, Estados Unidos, que é a viagem que você fez para os Estados Unidos. Talvez você fez outra viagem, você quis redigir tudo que aconteceu lá, tipo um diário de bordo, você anota e depois você quer. Muitas vezes eu mesmo tenho costume de fazer quando eu viajo, para os lugares que eu viajei, eu faço como se fosse um diário, só que não no Word, eu faço no Excel, para os custos, né? Então é até engraçado, eu voltei depois de 10 anos para Gramado, agora, em janeiro desse ano eu fui para Gramado, fazia 10 anos que eu tinha ido para Gramado, e eu peguei a planilha, fui lá na minha pastinha viagens, vi lá Gramado, né? Há 10 anos atrás, ou seja, em 2010, e fui checar os preços. Vi preço de restaurante, vi preço de passeio, e fui vendo o quanto aumentou, porque eu já tinha pesquisado qual era o preço agora, né? Só que eu abri uma pastinha de Excel, mas estava tudo dentro de um arquivo que eu tenho em casa chamado viagens, né? Então tem muita gente que faz um diário através do Word, escrito mesmo, né? Escreve uma história, pode fazer isso também, e tem outras pessoas que fazem no Excel isso, né? Só que é mais números, né? Deixa guardadinho lá para fazer as comparações, certo? Então, que eu falei para vocês, abrir um arquivo, salva o arquivo, e você pode salvar como? Salvar como você joga direto para aquela pasta, que dentro daquela pasta vai ter a subpasta com o nome da tua viagem, né? No caso aqui, Estados Unidos, a outra pasta pode ser Europa, a outra pasta pode ser Brasil, e por aí vai. Tudo bem? Então, o Word praticamente é para esse tipo de controle. Nas empresas, né, você tem que ser um cara organizado. Eu sempre falo assim, a pessoa organizada, ela não se perde, né? Sabe onde está tudo. O chefe chega lá, oh, eu preciso daqueles documentos. Então, você sabe, você já separa uma pasta lá, né? Uma pasta chamada memorando, né? Memorando. Todos os memorandos que você fizer, está naquela pasta. Aí tem outra pasta lá escrito ofícios, né? Ou algum documento, duplicatas. O chefe sempre pede para tirar um xerox das duplicatas. Você está no departamento financeiro, o chefe pede, ó, tira um xerox e arquiva isso daí. Se der algum problema lá na frente, a gente tem que comprovar que a gente pagou, que a gente teve essa duplicata. Então, você tem que fazer as pastas. Tem que guardar isso em algum lugar. Não pode ficar solto. Fora o arquivo normal da empresa, você tem que ter isso na tua base no computador. Além do mais, hoje em dia, né? Fora o computador, a gente tem que ser tão organizado que praticamente todos esses arquivos você tem que ter aqui e nas nuvens. Nas nuvens, né? Através do Dropbox, Dropbox, certo? Você pode colocar lá no Drive, que é do Google Drive, e no OneDrive, que é da Microsoft, tá? Drive. São essas três, né? Três empresas que atuam com arquivamento de documentos na nuvem. O que é documentos na nuvem? Fica na base de dados deles lá, guardadinho, mas é teu, eles não têm acesso. Então, e é grátis. Todos eles são grátis. Claro, você tem um tamanho para você arquivar. No Dropbox, se não me engano, são 2 GB, no Drive são 15 e no OneDrive são 10. Poxa, mas só aqui você tem praticamente quase 30 GB de espaço de memória. Então, não tem mais esse negócio de pendrive. Deixa na tua máquina, mas salve lá também. É uma dica que eu dou para vocês. Bem, então praticamente nessa parte, nessa base aqui que eu falei para vocês, que é a tarefa, né? Você vai ter lá o arquivo, a página inicial, design, layout, né? Se você quiser inserir uma tabela, né? Você consegue inserir uma tabela dentro do Word, isso é importante, né? Nessa base aqui você tem um ícone que fala assim, inserir, né? E aí quando você clica nele, ele tira as opções, né? Você quer inserir o quê? Uma tabela. Ah, perfeito. Então você vai lá e insere uma tabela. Só que quando você chama aquela, né, para inserir a tabela, ele vai te abrir uma telinha aqui e ele vai te pedir assim, né? Ele vai te perguntar quantas você quer inserir uma tabela. Tabela, a gente sabe que, né, ela tem colunas e linhas. E aí você tem que clicar e escrever lá, bonitinho. Ah, eu quero 5 linhas, né? Então tá lá, linhas. Ele te pergunta, linhas. Quantas linhas você quer? Né? Quantas linhas você quer?
quantas colunas você quer, né? Vem assim, aberto. E aí, basicamente, você sabe mais ou menos o que você precisa para inserir as informações. Acho que 10 linhas é interessante e 5 colunas. Então, você põe aqui, 10 linhas e 5 colunas. Automaticamente, você digitou ali, dessa forma que eu coloquei, e deu OK, né? Vai ter um espacinho aqui para você dar OK. Você deu OK aqui, ele vai gerar isso dentro do teu documento em branco, né? O que vai aparecer aí para você? São 10 linhas? Então vai aparecer lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma coluna, 2 colunas, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Foi isso que você pediu. Você precisa, você vai colocar as informações aqui, né? Que nem lá, não tem notas que eu estou passando para vocês, né? Tem lá as atividades. Tudo que está lá no Excel, né? Tudo bem que eu criei no Excel, mas eu poderia criar no Word também. Montar uma tabela dentro do Word, tá? Então, uma ferramenta importante para vocês. Bem, outra coisa importante para falar do Word, e aí serve tanto para o Word como para o Excel, que é a parte de impressão, né? A gente tem que se preocupar com a impressão. E aqui do lado, né? Que eu falei para vocês que tem a parte de abrir, salvar, tem a parte de impressão. E quando você clicar em impressão, né, vai abrir lá, imprimir todas as páginas, configurar, porque muitas vezes você tem isso aqui, você tem que configurar, você tem margem aqui, tanto aqui embaixo como aqui em cima. Quando você clicar no impressão, ele vai te dar essa opção para você configurar tanto as margens do lado direito ou do esquerdo, ou a margem superior ou inferior. E aí, do jeito que você configurar, quando você der em imprimir, sai daquele jeitinho na folha. Se você quiser que essa parte escrita que você fez, tanto o documento ou como a tabela, né, consiga um espaço maior dentro da folha de sulfite, vamos dizer assim, tudo isso é configurado dentro de impressão, né, nas margens superior e inferior, lá à esquerda ou à direita. Você faz essa configuração, ele te dá essa possibilidade. Agora imagina uma outra coisa que é importante também em impressão. Você escreveu o teu diário aqui, você passou 2 meses de férias, você tem umas 40 páginas, mas você quer imprimir só aquele dia que você fez aquele passeio ao museu. Você quer aquilo você vai dar para uma pessoa, você vai fazer alguma coisa com aquela informação. Então você vai em impressão, tem como você selecionar só aquilo que você quer. Você não precisa imprimir tudo, gastar 40 páginas para 2 aproveitar que é o assunto que você quer. Então você vai em impressão e vai selecionar a página que você quer, né? Aí como que você seleciona? Vai vir lá uma tela aberta e dentro da tela aberta ele pergunta quais são as páginas que você quer imprimir, né? E aí você vai selecionar da página 0 até ponto e vírgula, né? A página 3. Então ele vai imprimir da primeira página até a 3. Da 1 a 3, perdão. Certo? Ou também você pode pôr um tracinho aqui, ó, da 1 a 3. Você vai dar a entender, né, para o computador que você quer imprimir a página 1, a página 2 e a página 3. Se você quiser só a página 7, você só coloca lá o número 7. Agora, se você não colocar nada que você quer, imprime as 40 páginas. Certo? Então isso é importante também dentro do Word, também pode ser utilizado no Excel, mas a gente fala mais no Word. Tudo bem? Aí tem revisão, eu já falei dá para fazer também gráfico no Word, tá? Se vocês precisarem, vocês conseguem fazer gráfico. Do mesmo jeito que você inseriu aqui a coluna e as linhas, a tabela, você consegue inserir um gráfico, né? Quando você inserir um gráfico, automaticamente ele já abre para você um dispositivo para você colocar valores, né? Nome e valores, que automaticamente quando você complementar isso, dá um OK e gera aquele gráfico, tá? Mas geralmente gráfico se faz mais em Excel, mas se quiser fazer em Word também dá. Tudo bem? Então até a próxima aula, nós vamos falar de Excel. Abraço!